Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado a quem está nos assistindo pelo YouTube. Nós vamos dar sequência aqui a um projeto que a gente desenvolve sobre memórias da academia. A palestra vai ser do acadêmico Arno Velli, que vai falar sobre a percepção de Joaquim Nabuco. São as duas faces da academia. O Arno tem um currículo imenso e, por isso, está aqui entre nós. E eu queria só destacar que ele é professor titular da UFRJ, professor emérito da Unirio e professor visitante das Universidades de Lisboa e do Porto. É membro da Academia Brasileira de Letras, evidentemente, e presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Quando foi presidente durante, quantos anos? 20 anos? 20 e tantos, né? É o meu objetivo. Mas aqui não dá, não. Aqui não dá para ficar tanto tempo. Já deu, mas não dá mais. Bom, o Arno escreveu, entre outros livros, A Invenção da História, Estudo sobre o Historicismo, Estado, História e Memória, Varnagem e a Constituição do Estado Nacional, Administração Portuguesa do Brasil, de 1777 a 1808. Escreveu também livros sobre Direito e Justiça no Brasil Colonial, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, Poder e Justiça no Maranhão Colonial, os três últimos em colaboração com Maria José Velling, e do Antigo Regime ao Constitucionalismo, a Casa da Suplicação do Brasil, 1808-1829. Bom, então com vocês, Arno Velling. Obrigado, presidente. Como o presidente disse, esse último ciclo costuma ser dedicado ao que se convencionou chamar as memórias da academia. E nessas 2 semanas que nos couberam, eu pedi a Domício que fizesse um contraponto comigo nisso que nós chamamos de 2 faces da academia, a posição de Machado de Assis e a posição de Joaquim Nabuco. Aliás, eu fiz questão de chamar 2 faces e não as 2 faces, porque podemos encontrar outras bipolaridades que não necessariamente só essas aqui, né? Agora, antes de começar, eu quero deixar registrado que o meu trabalho de pesquisa, de busca desse material, nas atas, enfim, na documentação disponível, foi muitíssimo facilitado por uma pesquisa que Alberto Venâncio Filho fez por ocasião do centenário da morte do Nabuco, e que nós publicamos na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, a responsabilidade da interpretação é minha, mas uma boa parte da pesquisa eu já encontrei o caminho feito, delimitado por esse trabalho do Alberto Venâncio. Bem, e então a mim coube a face ou a percepção ou a posição de Joaquim Nabuco. As instituições que se prestam a múltiplas leituras, como camadas que se acumulam e sedimentam no tempo. São experiências, vivências e perspectivas que interagem, caracterizando a dinâmica dos ritmos da vida que ali foi vivida e que, por isso mesmo, permitem a multiplicidade de leituras. Uma instituição como a Academia Brasileira de Letras pode ter percebida essa multiplicidade em pelo menos 3 segmentos ou camadas principais. No âmbito institucional, propriamente dito, estamos falando da evolução administrativa com a sua organização,
seus apoios e seu desempenho. Mas não apenas. É preciso compreender as posições e tendências da Casa, o que inclui tanto consensos quanto dissensos ao longo do tempo e que, de quando em quando, permitem um balanço das suas realizações. É nesse ponto que surgem com mais clareza as distinções entre um momento e outro, permitindo o exercício daquilo que os historiadores chamam de periodização, isto é, a identificação de fases ou etapas que vão sucessivamente reconfigurando a instituição e reavaliando suas realizações. A camada institucional, com caráter quase necessariamente político-administrativo, revela-se insuficiente se não for preenchida por rostos humanos. Quem foram, quantos foram, o que faziam e fizeram. Entram nessa segunda camada, naturalmente, as biografias individuais. Mas não basta conhecer as árvores para entender a floresta. É preciso surpreender o que há de coletivo e comum a tantas e tão díspares personalidades. Nesse ponto, passamos à prosopografia, a biografia coletiva dos membros da instituição, que nos desvelam, por médias e medianas estatísticas, alguns traços não percebidos nos trajetos individuais. Por último, e tão fundamental como as anteriores, a camada da cultura institucional. Quais os objetivos adotados pela instituição? Quais os valores expressos ou latentes? Qual o ethos que a animou nos diferentes momentos da existência? Qual sua relação com o mundo exterior, isto é, as demais instituições, os segmentos sociais, o Estado? Essa análise institucional constitui o pano de fundo e a própria estrutura das duas faces da academia, a de Machado e a de Nabuco. Os pressupostos do que deveria ser a Academia Brasileira estão no discurso inaugural de Machado de Assis, peça antológica e justamente célebre. A ideia de conservar, no meio da federação política, a unidade literária era tomada de posição relevante no momento em que se testava a nova estratégia política do federalismo, por décadas evitada no Brasil como uma ameaça à integridade nacional. Constatar sua evidência e, simultaneamente, defender a unidade literária implicava na opção decidida pela unidade nacional contra qualquer laivo desagregador ou secessionista. Numa época de nacionalismos exacerbados no mundo euro-americano, entende-se com clareza a opção e o recado. O modelo da Academia Francesa era outro pressuposto, não por mera reprodução de um paradigma, mas pelo motivo que Machado expõe. Sobrevivente de acontecimentos, diz ele, de toda a casta, as escolas literárias e as transformações civis, aquela academia conciliava estabilidade e progresso, e esse era o voto que fazia para a congênere brasileira. Em outras palavras, nem o apego extremo à tradição, nem o ativismo da mudança, o que, aliás, quadrava bem com o recém-implantado dístico da então nova bandeira republicana do país. Esse também o espírito que presidiu a escolha de patronos dentro da tradição literária e intelectual do país, ainda que a linearidade dessa tradição fosse discutível como qualquer seleção desse tipo. A ideia de uma torre de marfim, para Machado, por sua vez, onde se acolhem os espíritos literários com a única preocupação literária, de onde, estendendo os olhos por todos os lados, vejam claro e quieto, fecha aspas, poderia contrastar com os novos tempos republicanos, mas só aparentemente. O que se afirmava, é a necessidade de uma atitude espiritual que transcendia ao imediatismo, ao pragmatismo e à ideologia de partido, para ver as coisas de modo claro e quieto, como ele diz. Uma espécie de Olimpo meritocrático ao qual se ascenderia pelo próprio valor e pelo reconhecimento dos pares. A partir daí, a Academia Brasileira poderia desenvolver seus programas em relação à língua e à literatura.
Dizia ele, com o tempo, caber-lhe-á defender a língua daquilo que não venha das formas legítimas. O novo e seus escritores, não confundindo a moda que perece com o moderno que vivifica. Os pressupostos machadianos desejavam ser um norte perene, dirigido aos homens de letras. Com eles estava de acordo Joaquim Nabuco. E agora já passo a palavra ao Domício para a próxima semana. Com eles estava de acordo Joaquim Nabuco, com uma ressalva importante, aliás, logo percebida por Machado, claro, que disse concordar com o discurso do orador na mesma sessão inaugural, mas não de todo, pois, afirmava, aspas, há muitas ideias, ponto. Posso divergir de um ou outro conceito, mas a forma literária é primorosa. A principal divergência era quanto à própria composição da academia. Mas antes de considerá-la, é preciso recordar o clima social e intelectual em que foi gestada a futura ABL, o espírito da Revista Brasileira. A revista teve sucessivos avatares desde meados do século XIX e, na década de 1890, ressurgiu sob a liderança de José Veríssimo, polígrafo, interessado em diferentes áreas de conhecimento, da literatura à educação e à política. Veríssimo conseguiu dar à publicação caráter eclético, longe de dogmatismos e exclusividades. Não era pouco, num país que vivera uma sangrenta guerra civil em tempo recente, e no mesmo ano de fundação da academia, enfrentaria ainda a tragédia de Canudos. Em oposição às várias polarizações estabelecidas, como a de monarquistas contra republicanos, positivistas contra evolucionistas, militares contra civis, bacharéis contra tarimbeiros no exército, parnasianos contra simbolistas nas letras, José Veríssimo propunha que a Revista Brasileira traduzisse a fase, aspas, de reorganização política e social da vida nacional, tornada indispensável a pacificação do país, como propunha o presidente Prudente de Moraes. Nas palavras de Veríssimo, a Revista Brasileira não lhe pode ficar alheia e estranha a essa reorganização da vida nacional. As questões constitucionais, jurídicas, econômicas, políticas e sociais que nos ocupam e preocupam a todos terão um lugar nas suas páginas, mas, profundamente liberal, acata e admite todas as controvérsias que não se achem em completo antagonismo com a inspiração da sua direção. Em política, filosofia, arte, não pertence a nenhum sistema, a nenhuma escola. Pretende simplesmente ser uma tribuna onde todos que tenham alguma coisa que dizer e saibam fazê-lo, possam livremente manifestar-se. A posição teórica seguiu-se uma prática de convívio na redação da revista, que se tornou muito positiva para a discussão em nível elevado das questões mais importantes e delicadas da vida política e cultural do país. Foi assim possível, na capital federal, ainda traumatizada pelos antagonismos recentes, reunir um grupo de intelectuais de diferentes gerações e perspectivas sob o espírito do convívio e da tolerância e, como disse Rodrigo Otávio, aspas, sob o pretexto de uma generosa xícara de chá, que antecede, portanto, a fundação da academia. Essa antessala cronológica da academia definiria o espírito que deveria caracterizar a própria instituição, como logo depois diria Machado de Assis, traduzindo um perfil ecumênico e diversificado, ou, como diríamos hoje, pluralista. O bom convívio fazia com que, como comentou Graça Aranha, convivessem aí monarquistas militantes, republicanos destemidos, socialistas e anarquistas. Dizia ele, a política não turbava aquele remanso literário. O que a interessava era a literatura e a esta Machado de Assis dava o mais expressivo cunho. Parece que nunca houve no Brasil até hoje um salão intelectual como o da Revista Brasileira. Outro frequentador da sala da revista e fundador da BL, Rodrigo Otávio, constatou o contato vivo e cordial de homens do Império, como Toné e Nabuco, com os jovens escritores.
se era José Veríssimo que sediava a todos, Rodrigo destacaria a figura de Machado de Assis, pois a Companhia Amável era presidida pela Graça Perene de Machado. Nesse clima acolhedor e também definidor da revista, nasceu o espírito, a ideia e a proposta da fundação de uma Academia Brasileira de Letras, concepção que, pouco tempo antes, o próprio Machado entendera como precoce e inviável, projetando-a hipoteticamente para meados do século XX. Não sabemos concretamente por que Machado mudou de posição, mas não seria desprezível a hipótese de que o ambiente da revista brasileira o teria convencido da viabilidade de uma instituição que, a partir do convívio, da sociabilidade e do reconhecimento mútuo de seus membros, pudesse cumprir um objetivo nacional mais amplo. Afinal, várias tentativas anteriores haviam falhado por diferentes razões, e era preciso definir com segurança clima e finalidades. Assim como o discurso de Machado de Assis, também o de Joaquim Nabuco marca posições. A divergência entre eles, assinalada por Machado, não era, contudo, reveladora de um dissenso, e sim perspectivas que se revelaram, logo após o momento fundador e ao longo da história da instituição, complementares. Nabuco começa por afirmar a necessidade da perpetuidade para a consolidação da academia. Perpetuidade que demandava o que chamou verossimilhança. Embora a iniciativa de 1897 parecesse, a seu juízo, altamente inverossímil quanto à permanência, alcançá-la por meio da estabilidade era o objetivo a que deveriam se propor os fundadores. Por outro lado, dizia Nabuco, as academias, como tantas outras, precisam de antiguidade. Uma academia nova é como religião sem mistérios, falta-lhe solenidade. A nossa principal função não poderá ser preenchida senão muito tempo depois de nós, na terceira ou quarta dinastia. Não tendo antiguidade, tivemos que imitá-la e escolhemos os nossos antepassados. Em outras palavras, Nabuco estava muito cônscio do papel da tradição para a concretização da persona institucional e, consequentemente, da sua identidade. Fosse essa tradição povoada de elementos empíricos incontestáveis, fosse construída a partir de escolhas contemporâneas, como estava ocorrendo. Isso, aliás, não constituía novidade num país de independência ainda relativamente recente à época e que, como tantos outros, buscava encontrar suas referências, valorizar algumas e esquecer outras e construir um panteão. A própria escolha dos fundadores, que por sua vez indicavam os patronos, demonstrava para Nabuco um terceiro aspecto importante da academia: a representação igual dos antigos e modernos. Uma censura não nos hão de fazer, sermos um gabinete de antiquários. A academia está dividida entre os que vão e os que vêm chegando. Os 2 séculos estão bem acentuados. Nesse passo, chegamos àquilo que separou Nabuco de Machado, não como um divisor de águas, mas como as 2 faces da mesma moeda, a chamada teoria dos expoentes. Se para Machado o perfil da academia era o rigorosamente literário, para Nabuco deveria ser definido um espaço para aqueles que, sem serem especialmente ficcionistas ou poetas, tinham significação na vida cultural da sociedade brasileira. Utilizando o adjetivo literário de maneira lata, sustentável, apontando para a diversidade de figuras, ao percorrer da nossa lista, vereis nela a reunião de todos os temperamentos literários conhecidos. Em qualquer gênero de cultura, somos um México intelectual. Temos a tierra caliente, a terra templada e a terra fria. Essa composição, que significava de fato um pluralismo estético, filosófico, corporativo e ideológico, era por ele vista como muito positiva, aproximando direções opostas, que acabariam por promover, diz Nabuco, a trégua de prevenções recíprocas em nome de uma admiração comum e até, é preciso esperá-lo,
de um apreço mútuo. Para tanto, dizia ele, a melhor garantia da liberdade e independência intelectual é estarem unidos no mesmo espírito de tolerância os que veem as coisas da arte e poesia de pontos de vista opostos. Temos na tese de Nabucco duas posições. A premissa de que, por meio da tolerância, da boa-fé e da superação dos preconceitos, se viabiliza o diálogo dos contrários no ambiente literário lato sensu. E, a partir daí, a possibilidade de se construir uma outra face da vida acadêmica, dentro do mesmo ethos. Pouco mais tarde, a tese se concretizou claramente quando da apresentação da candidatura do Barão do Rio Branco. Rio Branco entrou para a academia numa das primeiras eleições, após o falecimento do historiador Pereira da Silva. Seu significado evidenciou, de modo cabal, o que Joaquim Nabuco desenhara teoricamente no discurso inaugural. Cogitando da candidatura do Barão, Nabuco escrevia a Alfredo Tonet, dizendo acreditar que José Veríssimo mesmo não quererá reduzir a academia a um círculo fechado de estilistas, gramáticos e literários. A eleição de Rio Branco, cuja obra centrava-se na história e na geografia do Brasil, além dos serviços que já demonstrara na resolução dos problemas de fronteira, ainda antes da questão do Acre, mostrou que a posição de Nabucco não era isolada, tendo respaldo, em parte significativa, da jovem corporação. A preocupação de Nabucco era dupla: não ser a academia refém de círculos ou grupos fechados, devemos torná-la nacional, afirmava, e manter a abertura para nomes significativos de diferentes áreas, nisso que se denominou a teoria dos expoentes. Não se tratou apenas de posição doutrinária defendida no discurso inaugural ou nessa sucessão de Pereira da Silva, mas de convicção que o acompanhou por todo o trajeto acadêmico. Em correspondência a Machado de Assis, de 1904, foi extremamente claro: a minha teoria, já lhe disse, é que devemos fazer entrar para a academia as superioridades do país. A academia formou-se de homens, na maior parte, novos. É preciso agora graduar o acesso. Os novos podem esperar, em vez de entrarem agora por simpatias pessoais ou por serem de alguma coterie. A Marinha não está representada no novo Grêmio, nem o Exército, nem o clero, nem as artes. É preciso introduzir as notabilidades dessas vocações que também cultivam as letras. E as grandes individualidades também. Assim, o José Carlos Rodrigues, o redator do Novo Mundo, chefe do Jornal do Comércio. Fecha aspas. Era pública a posição de Nabucco, não sustentada apenas interna corporis. Em 1905, escrevia a Arthur Orlando, que ainda não tinha entrado, sobre a vaga de José do Patrocínio. Voltando a esse assunto. O meu voto é do Jaceguai, o almirante. Penso que a Marinha deve estar representada no nosso Grêmio, desde que possui um escritor como aquele. Assim teremos lá também a glória das armas. Ele, porém, que atravessou sem temer as baterias lendárias de Humaitá, tem medo de passar as da academia. Nesse caso, o meu voto seria para o Arthur Orlando. Aliás, mais adiante ele diz, bem, ele passa pelas baterias de Humaitá e não atravessa a Praia da Lapa na frente, funcionava ali no Silogeu. Né? A teoria dos expoentes, ou dos grands seigneurs, como a chamava Graça Aranha, correspondia à associação que fazia entre instituição e nação, definida no fecho do seu discurso inaugural da ABL. Dizia Nabucco na ocasião: a formação da Academia de Letras é a afirmação de que, literária e politicamente, somos uma nação que tem o seu destino, seu caráter distinto, que só pode ser atingido por si mesma, desenvolvendo sua originalidade com seus recursos próprios.
Nabuco reconhecia a relevância da nação e, por extensão, da política no fazer literário e estético. As balizas nacionais, dizia, não foram superadas pelo ecumenismo da religião cristã e ambos seriam, nacionalismo e cristianismo, para ele, cativeiros irresgatáveis para a imaginação, condições do fiat intelectual. Mas estabelecia no discurso inaugural uma importante distinção nessa valoração entre a ação política e a reverberação da política na literatura. Dizia Nabuco, a política, isto é, o sentimento do perigo e da glória, da grandeza ou da queda do país, é uma fonte de inspiração de que se ressente em cada povo a literatura toda de uma época. Mas para a política pertencer à literatura e entrar na academia, é preciso que ela não seja o seu próprio objeto, que desapareça na criação que produziu, como mercúrio nos amálgamas de ouro e prata. Só assim não seríamos um parlamento. Fecha aspas. A recepção do significado de Joaquim Nabuco para a academia mostra a força de sua posição doutrinária de 1897 e a continuidade de ação nos anos seguintes. Em 12 de junho de 1912, a academia inaugurou, presidindo a sessão interinamente, que o presidente era o Rui, José Veríssimo, 3 bustos de fundadores, os de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Lúcio de Mendonça, todos recentemente falecidos. A principal referência de Veríssimo foi o discurso inaugural de Nabuco, um dos primores do gênero nas nossas letras, disse ele. Seguiu, na mesma sessão, Sousa Bandeira, destacando no discurso de Nabuco, aspas, como programa da academia, onde demonstrou a sua utilidade, explicou a sua razão de ser e previamente respondeu com a superioridade de vistas que sabia ter a todas as objeções que a malignidade tem depois acumulado contra ela. Algum tempo depois, em 1923, foi publicado o volume da correspondência entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco, organizado por Graça Aranha, fonte preciosa para o conhecimento desses anos heróicos da academia e para o estudo das relações entre os dois intelectuais e das expectativas que tinham para a casa que fundaram. Em 1949, quando a ABL comemorou o centenário de Nabuco, Levi Carneiro, terceiro ocupante da cadeira por ele inaugurada, falou com admiração do caminho apontado no discurso de 1897, sinalizando para a instituição objetivos e trajetória. Transfundiu-lhe, afirmou o Levi Carneiro, suas preocupações de arte e de patriotismo impregnado de humanismo. Anos antes, no discurso em que receberam o mesmo Levi Carneiro, foi Alcântara Machado que destacou no papel de Nabuco em relação à academia. A latitude que as letras confere Descartes no discurso do método, era assim que ele concebia o instituto de cuja fundação participara. Queria franqueá-lo aos valores autênticos da nacionalidade que tivessem como denominador comum o espírito. Sonhava à maneira de um senado do pensamento brasileiro. Eduardo Portela, por sua vez, outro dos seus sucessores, vê Nabuco como um intelectual orgânico, com a bússola política orientada pela ética e para quem o poder constitui um valor transitivo, tanto mais necessário quanto mais se fizer sinônimo de serventia pública. Essa sensibilidade para o significado do poder e, ao mesmo tempo, para o respeito da res pública é certamente um dos pilares que alicerçava a preocupação de Nabuco ao pretender alargar o perfil da academia para além da agremiação literária. A academia concebida por Machado de Assis, afinal, é a mesma desejada por Joaquim Nabuco, apenas com uma diferença de espectro ou de perspectiva. Constituem, de fato, duas faces complementares e harmônicas de uma persona fundada para bem representar o país. Isso explica porque houve consenso e não dissídio, sublinhado pelos testemunhos de quem mais contribuiu para um espírito ecumênico, José Veríssimo, e de quem,
como Graça Aranha vivenciou na ABL a atuação desse, expressão dele, par glorioso. Pode-se acrescentar, num exercício de sociologia do conhecimento, dois espíritos da mesma geração, Machado e Nabuco, 10 anos de diferença, que fizeram parte de uma atitude cientificista em termos de conhecimento e realista em estética, que superaram o ecletismo filosófico e o romantismo e que consideravam natural a valorização dos exemplos de progresso, tanto na sociedade quanto nas artes. Unânimes em identificar as notabilidades não pelo nascimento, mas pelas realizações, o que contemplava igualmente a obra literária e as demais obras e contribuições que enriqueciam o patrimônio comum da coletividade brasileira. Ambos viveram a mesma fortuna e cada qual reagiu com o melhor da sua virtude. Machado e Nabuco, expressões aditivas, não alternativas. Muito obrigado. Obrigado, Arno. Queria dizer que várias situações citadas aqui pelo Arno se parecem muito com o que nós vivemos o tempo todo, atualmente, pelo menos eu entrei aqui em 2011, já assisti várias discussões sobre essa, e me lembrei, quando você falou, dessa separação, divisão de pensamento do Machado com Nabuco, uma sessão em que o Zé Murilo de Carvalho, grande historiador nosso, pediu a palavra e fez um discurso. Diz: eu tive um pesadelo esta noite, Machado de Assis me balançou na cama e disse: Zé Murilo, nós temos que botar mais romancistas nessa academia, mais escritores, Zé Murilo. Ele, na época, estava querendo defender um candidato lá. E aí alguém lembrou ele assim: mas o Zé Murilo, se fosse assim, você não estava aqui, Zé Murilo. Então, aí ele ficou meio assim. Mas ele tinha essa preocupação, porque ele dizia que os historiadores, dizia erradamente, inclusive por causa dele, né? No caso dele, que escrevia muito bem. Dizia que historiador não sabia escrever, sabia pesquisar, mas não sabia escrever. Então ele sugeriu que o nosso Prêmio Nacional de Assis fosse dividido anualmente, a cada um ano escritores e outro ano historiadores, ou ensaístas em geral, né? E até fizemos isso há alguns anos, depois chegamos à conclusão que era bobagem, porque essa coisa de escritor, de historiador não saber escrever não é verdade. Nós temos aqui exemplos fabulosos. O nosso Evaldo Cabral, volta e meia, escreve coisas fantásticas nas nossas reuniões. E lembrei também do medo de passar pela fuzilaria o Fernando Henrique disse que era mais difícil ser membro da academia do que ser presidente da República. Claro que ele estava brincando, foi eleito por unanimidade, mas é um trabalho difícil mesmo. Então, eu queria agradecer muito ao Arno, que nos deu uma bela visão de como a academia foi gestada e como a gente continua até hoje nesse ritmo. O Moacir Scliar, com relação a essa coisa de jornalista da academia, ele dizia que jornalismo é um tipo de literatura, é uma especificação da literatura. Então, e nós seguimos esses pensamentos até hoje. Muito obrigado a todos. Encerrada a sessão. Vamos dar um certificado aqui para o Arno. Agora nós temos próximos eventos. Agora às 17h30, nessa mesma sala, vamos ter uma palestra especial do lançamento do livro Machado, o Filho do Inverno.
uma biografia de Machado de Assis, feita pelo jornalista e pesquisador Cláudio Soares. O acadêmico Antônio Carlos Sequim é o coordenador desse ciclo. E na quinta é Cultura, vamos ter uma mesa redonda sobre 200 anos de Dom Pedro II, a coordenação do acadêmico Antônio Torres e participações da Lília Schwartz, da acadêmica Lília Schwartz e do acadêmico Arno Vene. Muito obrigado.